Bem-vindo às aulas de circuitos eletrônicos. Esta é a 8ª aula da série Diodo Semicondutores, parte B. Exercícios. Exercício 1. Determine o VO para cada circuito da figura para o sinal de entrada mostrado a seguir. A tensão do silício é de 0,7 volts. Para uma tensão de entrada de 10 volts de pico, para o primeiro circuito, o diodo de silício conduz, então a saída vai ser 1,2 multiplicado pela tensão nesse circuito, dividido pela soma dos resistores. Ou seja, o princípio da divisão da tensão. Então a saída fica em 3,28 volts. No ciclo negativo, o diodo não conduz. Então o diodo não conduz, então a saída é zero. Esboçando, está aqui o nosso gráfico. Para o circuito da figura B, de novo, o diodo de silício conduz no ciclo positivo, ou seja, a tensão de saída vai ser proporcional, então, à tensão de entrada, menos a queda de tensão desse diodo, mais a tensão de 5 volts. Para o ciclo positivo. Ou seja, eu tenho 14,13. No ciclo negativo, diodo não conduz, saída zero. Exercício 2A. Determine o VO do circuito para o sinal de entrada senoidal mostrado. Esse sinal senoidal aqui, então, tem pico de 8 positivo e negativo. O diodo, então, nessa formação aqui, ele só vai conduzir no ciclo positivo a partir de que ele conseguir superar o valor de 4 volts da fonte. Enquanto isso, quem está passando aqui na saída VO é a minha própria entrada. Então tá aqui, ó, enquanto eu estiver passando em VO é a própria entrada. Quando ultrapassa o valor de 4 volts, quem vai mandar vai ser esse circuito, ou seja, ele vai estar restrito aqui ao valor de 4 mais 0,7. Então a saída aqui vai ser 4,7 volts. Depois disso, a tensão começa a cair. Está aqui a tensão caindo. Esse circuito já não vai conduzir, então toda a tensão que está aqui na parte negativa continua passando. Exercício 2B. Determine o VO de cada circuito para esse sinal. Então, novamente, o mesmo sinal. Enquanto eu não superar esse valor de 4 volts aqui, são entre esses valores menores aqui no ciclo positivo, e não cheguei no valor de 4 volts, enquanto acontecer isso aqui, o que está saindo aqui é a tensão sobre o diodo. 0,7 volts. A partir de que eu consiga superar esse valor de 4 volts aqui, o que vai acontecer? O valor que tem aqui na entrada subtrai no ciclo positivo, né? E depois começa no ciclo negativo
somar com esse daqui. Então eu vou ter aqui 8 mais 4 até menos 12 volts. E aí repete essa curva, repetindo a curva num deslocamento de menos 4 volts. Exercício 3A. Agora eu tenho aqui um diodo nessa configuração, onde a minha entrada é do tipo quadrática, de 20 volts de pico. E eu tenho um capacitor. Então, quando eu tenho um capacitor no circuito, eu tenho que verificar como ele carrega. Então, ele vai carregar aqui, ó, quando eu estiver no ciclo negativo, ou seja, quando eu estiver com esse diodo conduzindo. E polarizo o capacitor com um valor de VI. Então, analisando a nossa forma de onda, né, no ciclo positivo, eu tenho o VI mais VI. O VI é 20 volts, 20 volts mais 20 volts, 40 volts. Tá aqui. E no ciclo negativo, a própria saída, como é o diodo ideal, está sobre ele e o valor dela é zero. Exercício 3B. Esboce a forma de onda de VO para o circuito com essa entrada. Então tem aqui uma entrada de onda quadrada de 20 volts de pico. Tem um capacitor e o diodo. Novamente, primeira coisa a gente verificar como que é carregado o capacitor. Então eu estou verificando aqui que ele é carregado no ciclo negativo, ou seja, quando aqui é menos e aqui é mais, somente quando essa fonte de 20 volts aqui vai vencer de 5, então ele vai carregar aqui esse valor aqui nessa polaridade de 15 volts. Para verificar a forma de onda, então, de saída, a gente vai então analisar o lado positivo. No lado positivo, então, esse diodo não vai conduzir, e eu tenho aqui a soma dessa tensão com essa daqui que estão em série. Então 20 mais 15, 35 volts. E no lado negativo, eu vou ter aqui as duas fontes agora contrárias. Ou seja, 20 menos 15, menos 5 volts. Pronto. Ciclo positivo, ciclo negativo. Exercício 4. Então, para esse exercício, a gente tem uma fonte quadrática de pico de 10 volts com frequência de 1 kHz. Um capacitor de 0,1 microfarads e um resistor de 56K ohms, junto com o diodo de silício, mais uma fonte de 2 volts de corrente contínua. Nessa configuração. Calcule 5 tal. 5 tal nada mais é do que, então, a constante RC. RC. Então, eu tenho aqui o valor de RC igual a 56K multiplicado por 0,1 micro. Ou seja, 5,6. 5 tal, então, vai me dar um fornecimento de 28 milissegundos. B. Compare 5 tal a metade do ciclo aplicado. Do ciclo do sinal aplicado. Então, eu tenho aqui uma frequência de 1 kHz. Então, o período é de 1 milissegundo. A frequência, então, que eu quero comparar é o meio, a metade do ciclo. Então, metade de 0,5 milissegundos. E
vai dar 56 vezes esse valor do meio período. E C, esboce a forma de onda de VO. Então a primeira coisa que eu vejo é como que o capacitor é carregado. Então ele é carregado aqui nessa polaridade, no lado positivo, com qual tensão? A tensão VI, no ciclo positivo, menos a tensão do capacitor, mais a tensão do silício, mais a tensão de 2 volts. Isso vai fornecer para a gente um valor de 11,3 volts. No pulso negativo, não tem condução, então eu tenho aqui no pulso negativo mais e menos, que está na mesma polaridade que isso daqui, mesma polaridade, então a saída vai ser a soma dos dois valores, ou seja, 21,3 volts. A forma de onda final é esta daqui. Exercício 5. Projete um circuito grampeador para realizar a função indicada na figura. Então eu tenho aqui um grampeador, eu preciso usar um capacitor. Então eu tenho que usar um capacitor. Se eu tenho aqui um valor de 2,7, significa que o 0,7, bem provavelmente, é o diodo de silício. Diodo de silício. Que eu tenho aqui a tensão de 0,7. Então, esse valor de 2 aqui vai me remeter a uma fonte. Em série com isso daqui, de 2 volts. Então, esses são os meus elementos. Então, meu circuito, então ele vai ter aqui um capacitor, que quando eu estou lá no ciclo positivo, ele carrega, e vai carregar com o valor de quanto? VI menos a tensão do capacitor, menos a tensão do diodo, menos a tensão da fonte de 2 volts. Ou seja, a tensão do capacitor igual a 7,3 volts. E quando ele está no ciclo negativo, a saída é a soma desse valor com esse valor que está aqui. Ou seja, no ciclo positivo, a tensão de saída, VO, vai ser igual a essa fonte mais esse daqui, 2,7. E no ciclo negativo, soma dessas duas fontes aqui, da VI e do capacitor, 17,3 volts. Ok, pessoal? Por enquanto é só.